Estamos a partir de agora falando em tecnologia, estamos falando em plástico, estamos falando na Plastec Brasil. Plastivida aqui, está aqui o Miguel falando conosco a partir de agora, nos passando um pouquinho. Qual é o grande foco do teu trabalho? A preocupação de estar aqui num stand todo de reciclagem, que é aquela preocupação que nós temos de informar a população como ela utilizar melhor o plástico, por exemplo, como qualquer outro produto, mas conscientizar um país inteiro que ele tem que começar a valorizar os produtos, de como reutilizar, reintegra, enfim, nós temos várias coisas para falar e passar para o mercado. Plastivida, que trabalho ela foca para a gente passar para a informação para o mercado? O primeiro ponto é mostrar que o plástico é uma evolução da sociedade. O plástico é um produto que está no nosso dia a dia, que a gente termina se beneficiando com as aplicações que nos permitem evoluir, como nos automóveis, hoje são muito mais leves do que os carros de antigamente, portanto você termina emitindo menos combustíveis, na área médica, no saneamento básico, transporte de água potável. Então são várias aplicações que mostram os benefícios dos plásticos para a sociedade. Esse é um dos papéis fundamentais da Plastivida, divulgar esses avanços tecnológicos permitidos. E associado a isso, a gente também tem que ter o lado do consumo do reciclado, que é aquele material que depois de descartado, ao invés de ir para um aterro sanitário, pode e deve ser reciclado dentro da indústria para que virem novos produtos e esse ciclo se torne mais vantajoso ainda. Além das vantagens técnicas dos plásticos em si, adicionar a eles a reciclagem para que os produtos voltem ao nosso convívio. Vai ser menos matéria-prima, menos trabalho, custo menor. E é que tu dissesse, o plástico está em qualquer área da comunidade. O cara desse que levanta para usar uma escova de dente, até um carro sofisticado, área médica, alimentação. O plástico tem tudo que é área, construção civil. A gente está aqui falando no calçado, na confecção. Na prática é um grande produto de inovação dos últimos anos. O plástico realmente veio para transformar, melhorar o dia a dia da comunidade, das empresas e da população em geral. Né? Não tenho dúvida que a evolução que nós vivemos hoje se deve ao aparecimento dessa matéria-prima. Só que, junto com elas, existe uma outra necessidade, que é você preservar o meio ambiente. E aí, essa preservação ela passa pelo processo de reciclagem, que é a reutilização dos plásticos. Essa tecnologia dos plásticos é tão intensa, tão interessante, que permite que ele seja reprocessado e, portanto, reutilizado nessas aplicações. Então, acho que esse conjunto de aplicações, de informações que a Plastivida passa à sociedade, e como disseste, realmente é um país, são milhões de habitantes, e que aos poucos a gente precisa mudando um pouco a cultura, primeiro, para mostrar aquilo que às vezes está lá no nosso subconsciente, os benefícios dos plásticos, que nós estamos em um estágio avançado em termos de sociedade, justamente porque essa matéria-prima existe. Mas também lá no fundo, mostrando que ao final da vida útil desses produtos, a reciclagem é um caminho. E essa mudança de comportamento, em termos de reciclagem, de você separar o lixo dentro de sua casa, é que precisa ser mais e mais difundida para que a gente atinja um universo interessante de reciclagem. E lembrando que o plástico não é tudo plástico, é tudo uma coisa só. Hoje a gente tem plásticos para várias atividades, uns que pode ser usado na alimentação, outros que não, uns que são mais resistentes. O plástico é complexo. Nós temos produtos e matérias-primas das mais diversas. Né? De fato, são vários tipos de plásticos, embora exista esse nome genérico, mas para cada um se adequa melhor a determinado tipo de aplicação. Então, por exemplo, você vê os tubos e conexões para transporte de água potável, eles são massivamente usados o plástico PVC. Se você pensar nos refrigerantes, o plástico PET, se você pensar na indústria automotiva, o polietileno, o polipropileno, então são vários tipos de plástico. Na indústria alimentícia, o poliestireno também é bastante utilizado, o policarbonato na arquitetura e construção, junto com o próprio PVC. Então você tem uma diversidade de aplicações que o que vai dizer qual o melhor plástico para aquele tipo de aplicação são as suas vantagens, as suas propriedades, as suas características, mas todos eles vão se encontrar em um momento, na reciclagem. E é nesse ponto que os plásticos devem ser coletados, separados das outras matérias-primas que não plásticas. E mesmo dentro dessa separação, cada tipo de plástico vai seguir o seu encaminhamento na reciclagem. A coisa aqui é complexa. Plastivida, qual é o grande trabalho dela no dia a dia? O que ela passa? Ela está com a base de quê? São Paulo? Em São Paulo. Atuamos no Brasil, porém ficamos baseados em São Paulo. E acho que os dois principais pontos é mostrar as propriedades e características das aplicações dos plásticos, que melhora a nossa qualidade de vida, e também mostrar que esse é um produto
que tem um aspecto ambiental importantíssimo, porque ele pode ser reciclado, ele é reciclado. Para se ter uma ideia, hoje a taxa de reciclagem de pós-consumo, de plástico pós-consumo no Brasil, de resíduos sólidos urbanos, está em torno de 22%. A média da União Europeia é de 24%. Então nós não estamos longe daquele modelo de quantidade de reciclagem. O que nós precisamos mostrar e executar aqui no Brasil é a forma com que se dá esse processo. A reciclagem no país ainda é muito informal. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos que traz consigo a promessa de tornar mais formal esse setor que já existe e funciona no país. São 815 empresas recicladoras no país, identificadas em pesquisas anuais que a Plastivida realiza. Então a gente mostra todo o potencial de reciclagem desse produto. E, de novo, pode parecer estranho, mas nós não estamos longe daqueles que são os mestres em termos de reciclagem, que é os países da União Europeia. Porque ali existem leis muito bem feitas, ali existe a conscientização, o poder público atua, a indústria está preparada e não trabalha na informalidade. E a ideia é trazer essa formalidade, esse nível de conscientização e de envolvimento do poder público para o Brasil. E na hora que isso aqui começar a caminhar de forma mais adequada, a gente vai evoluir sem dúvida nesse índice. Vamos falar muito sobre isso, até porque é um trabalho de orientação, de educação no dia a dia para a nossa comunidade. Plastivida está aqui, o Miguel trazendo a informação, participando desse evento profissional que é a Plastec Brasil. Gente com qualidade, com informação, melhora o dia a dia de você que está aí nos assistindo, da área empresarial, do próprio governo, que nós precisamos fazer um país realmente desenvolvido, melhor para todos.